Livro 4 da Execução, Título 1, Disposições Gerais, 668. A execução, onde não houver juiz especial, incumbirá o juiz da sentença ou se a decisão for do Tribunal do Júri ao seu presidente. Parágrafo único. Se a decisão for de Tribunal Superior, nos casos de sua competência originária, caberá ao respectivo presidente prover-lhe a execução. 669. Só depois de passar em julgado será exequível a sentença, salvo quando for condenatória para o efeito de sujeitar o réu à prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança. Quando absolutória, para o fim de imediata soltura do réu, desde que não proferida em processo por crime, a que a lei comine pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a 8 anos. 670. No caso de decisão absolutória, confirmada ou proferida em grau de apelação, incumbirá o relator fazer expedir o alvará de soltura, de que dará imediatamente conhecimento ao juiz de primeira instância. 671. Os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz. 672. Computar-se-á na pena privativa da liberdade o tempo. 1. De prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro. 2. De prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro. 3. De internação em hospital ou manicômio. 673. Verificado que o réu, pendente a apelação por ele interposta, já sofreu prisão por tempo igual ao da pena a que foi condenado, o relator do feito mandará pô-lo imediatamente em liberdade, sem prejuízo do julgamento do recurso, salvo se, no caso de crime a que a lei comine pena de reclusão no máximo, por tempo igual ou superior a 8 anos, o querelante ou o Ministério Público também houver apelado da sentença condenatória. Título 2. Da execução das penas em espécie. Capítulo 1. Das penas privativas de liberdade. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas. 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz ou o presidente da Câmara ou Tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão logo que transite em julgado a sentença condenatória. Parágrafo 1º. No caso de reformada pela superior instância em grau de recurso, a sentença absolutória, estando o réu solto, o presidente da Câmara ou do Tribunal fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão do condenado. Parágrafo 2º. Se o réu estiver em prisão especial, deverá, ressalvado o disposto na legislação relativa aos militares, ser expedida a ordem para sua imediata remoção para a prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. 676. A carta de guia, extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz, que a rubricará em todas as folhas, será remetida ao diretor do estabelecimento em que tenha de ser cumprida a sentença condenatória e conterá o nome do réu e a alcunha, porque for conhecido, a sua qualificação civil, naturalidade, filiação, idade, estado, profissão, instrução e, se constar, número do registro geral do Instituto de Identificação Estatística ou de Repartição Congênere, o teor integral da sentença condenatória e a data da terminação da pena. Parágrafo único. Expedida a carta de guia para cumprimento de uma pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta será aquela executada. Retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. 677. Da carta de guia e seus aditamentos se remeterá cópia ao Conselho Penitenciário. 678. O diretor do estabelecimento em que o réu tiver de cumprir a pena passará recibo da carta de guia para juntar-se aos autos do processo. 679. As cartas de guia serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, fazendo-se no curso da execução as anotações necessárias. 680. Computar-se-á no tempo da pena o período em que o condenado, por sentença irrecorrível, permanecer preso em estabelecimento diverso do destinado ao cumprimento dela. 681. Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, será executado primeiro a de reclusão, depois a de detenção e, por último, a de prisão simples.
682. O sentenciado a que sobrevier doença mental verificada por perícia médica será internado em manicômio judiciário ou, à falta, em outro estabelecimento adequado onde lhe seja assegurada a custódia. Parágrafo 1º. Em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao juiz que, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida. Parágrafo 2º. Se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes. 683. O diretor da prisão a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento de pena comunicará imediatamente ao juiz o óbito, a fuga ou a soltura do detido ou sentenciado para que fique constando dos autos. Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação. 684. A recaptura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por qualquer pessoa. 685. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade mediante alvará do juiz, no qual se ressalvará a hipótese de dever o condenado continuar na prisão por outro motivo legal. Parágrafo único. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o condenado será removido para estabelecimento adequado.